Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje, né, porque eu estou concorrendo, né, ao edital Willis Leal pela Lei Aldir Blanc, e eu estou aqui para me apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha vida, tá bom, para vocês? E eu estou aqui com o roteiro impresso, né, para responder algumas perguntas que foram feitas no edital, né. Primeira pergunta é qual o seu nome completo? Meu nome é Paulo Roberto de Carvalho Cardoso Júnior, mas eu costumo utilizar o nome artístico, né, nas minhas produções culturais e nas minhas produções profissionais também, porque eu sou jornalista e eu utilizo Paulo Júnior. Bom, onde eu vivo atualmente, eu vivo em Campina Grande, na Paraíba. Contudo, eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro aqui em Campina há pouco mais de 13 anos, né? Eu costumo dizer que eu já sou um filho adotado da terra, né? Fui muito bem recebido aqui na cidade, tenho um carinho gigantesco, já me sinto campinense. Acho que eu sou mais campinense do que carioca hoje em dia. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha infância, tá? Como eu cheguei aqui em Campina Grande com 18, entre 17 e 18 anos, eu passei a minha infância no Rio de Janeiro, né? E eu costumo falar que minha infância foi maravilhosa. Costumo lembrar com muita alegria e saudade, porque eu morava numa vila, né, de casas, tinha provavelmente umas 300 casas, e dentro dessa vila tinha um trunfo para mim naquela época, que era um campo de futebol. E eu sempre gostei muito de jogar futebol, e então era chegar do colégio, almoçar e já ia jogar bola, chamar os amigos para jogar bola. E isso para mim, nessa minha infância, já me bastava, porque era perfeito. Só que eu tive muitos amigos na minha infância, não era só futebol, né, que a gente jogava bolinha de gude, bicicleta, soltava pipa. Então eu tive uma infância muito bonita, muito rica culturalmente também. Eu brinquei de muitas brincadeiras legais, antigas, que eu não vejo mais tanta gente brincando, né? Eu não vejo alguém soltando peão mais, ou então jogando bolinha de gude, eu não costumo ver na rua. Então eu costumo dizer que é uma infância que eu queria que meus filhos tivessem e que outras pessoas tivessem tido a oportunidade de ter, porque foi muito agradável. Eu costumo me lembrar com muito saudosismo dessa minha infância. Bom, com a minha idade eu tenho 31 anos. Bom, pessoal, agora eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu vou fugir um pouquinho aqui das perguntas e no final eu vejo se eu conseguir responder todas para vocês. Como você iniciou seus trabalhos, né? Bom, meus trabalhos eu iniciei no ano de 2017. O meu contato com a cultura, de fato, foi em 2017, com a mão na massa. Mas eu costumo falar que o meu primeiro contato com a cultura é desde muito pequeno. E é através da música. Porque eu tive duas referências, de pessoas que eram amantes da música, que amavam escutar música, que é a minha avó e o meu tio, né? São duas pessoas que ainda estão presentes, graças a Deus, na minha vida e ainda escutam muita música e me passam muita música interessante. Então eu comecei desde muito novo a criar um amor pelas músicas, não só por escutar, sabe, mas para você ler as músicas e interpretar o que elas querem dizer, entendeu? Então assim, eu tenho esse tom, não é crítico, mas é de interpretação das letras. Eu acho muito bonita a construção das estrofes, das melodias, entendeu? Então esse foi o meu primeiro contato com a cultura, foi através da música, né? E o meu segundo contato também tem muito a ver com o meu tio, né? Porque ele é muito ligado à fotografia, mas não que ele seja profissional, ele não é, ele é um fotógrafo amador. Só que a gente saía várias vezes para viajar só para fotografar paisagem, natureza, porque é o que a gente gostava, é o que eu gosto. Amo fotografar a paisagem e a natureza. E ele trouxe essa paixão da fotografia para mim, que é uma paixão que eu levo até hoje nos meus projetos. Vocês vão ver quando eu falar um pouquinho mais para frente. Então, esses são os dois primeiros pilares que eu consigo me lembrar na cultura, para mim. Só que teve mais ou menos ali entre os 15 e 17 anos, que despertou, assim, um fator cultural muito grande em mim, que foi o carnaval. Por eu ser do natural do Rio de Janeiro, eu fui uma pessoa que eu vivenciei o carnaval das escolas de samba muito de perto.
Eu sempre gostei de assistir, eu sempre gostei de debater, eu sempre gostei de conversar sobre o carnaval, entender o carnaval, né? Porque muitas das vezes a gente acha que o carnaval é mero fandango, é uma apresentação ali e acabou, o pessoal dançando, é uma festinha e pronto. Mas o carnaval, ele é um ensinamento, muitas das vezes, pelo menos das escolas de samba, eles contam pra você uma história. Eu costumo dizer pro pessoal, quando o pessoal fala, ah, mas o carnaval, cara, pô, é uma brincadeira, uma festa. Eu falo, cara, eu já fiz uma prova de história onde eu cantei o samba enredo de uma escola de samba e realizei algumas questões da prova. Então eu te garanto que não é meramente fandango o carnaval, é também educacional e cultural, né? Mas esses foram as minhas primeiras vivências com a cultura, né? Mas pegando na massa mesmo, trabalhando como produtor cultural, que é o que eu me identifico, foi no ano de 2017, quando eu estava no curso de comunicação e aqui na UEPB, e eu fui estagiário do SESC. O SESC foi um divisor de águas para minha vida, para trabalhar com cultura. No SESC eu pude trabalhar com duas pessoas excepcionais que são referência para mim na cultura, que é Álvaro e Elisandra. Foram pessoas que abriram as portas, abriram a minha mente e me ensinaram basicamente tudo que eu sei sobre a cultura, ser um produtor cultural, né? E também agradecer ao SESC, né? Graças ao SESC eu pude trabalhar em diversos projetos culturais, como a Mostra Teatro de Ruas Ariús, Palco Giratório, Sonora Brasil e diversas peças de teatro, né? Tanto na produção delas, na idealização delas e no pós-produção delas, né? Então eu passei por todas essas etapas, né, no SESC como produtor cultural. Bom, aqui você já ofereceu atividade de formação? Então, eu estou para oferecer a minha primeira ação formativa agora, que eu vou falar um pouquinho sobre o Carnaval Campinense. Estou concorrendo, né, a outro projeto, né, aqui da Lei Aldir Blanc, onde eu vou dar a minha ação formativa para contar um pouco do carnaval da cidade, explicar um pouquinho dos carnavais históricos dos anos 60 e 70, falar um pouquinho do hiato que Campina Grande viveu um tempo, né, sem o carnaval, né, ficou muitas vezes taxada como o carnaval dos que ficam, né, mas o carnaval dos que ficam é maravilhoso. Então a gente está tentando trazer essa cultura do carnaval campinense, o pessoal ficar, dar valor ao carnaval da sua terra também. Campina Grande tem muita coisa bacana para mostrar na época do período do carnaval, né? E qual foi o trabalho mais significativo que você já realizou? Bom, o trabalho mais significativo que eu já realizei foi com certeza o palco giratório em Campina Grande pelo SESC. Por quê? Porque o palco giratório ele é um projeto nacional, né, do SESC. E foi no ano que eu tinha acabado de chegar no SESC, foi ali em 2017. E eu lembro que foi na primeira semana, quando eu pisei em março, na outra semana já começava o palco giratório e tava com a correria em Campina Grande, porque o Campina Grande ia sediar o evento, né? A apresentação do palco giratório ia começar em Campina Grande, então foi uma correria recebendo profissionais de todos os outros departamentos, de todos os outros estados. Eram peças de teatro, eram pessoas para você assessorar. E aquele foi um trabalho muito bonito. E por que eu digo que foi o mais importante? Porque foi o que mais mexeu comigo, falou assim, pô, é isso que eu quero para mim, entendeu? É com cultura que eu quero trabalhar. Então, esse foi o mais significativo. Claro que outros projetos foram realizados, né? Eu vou falar de um daqui a pouco, da Lei da Agra Maracajá, está sendo realizado, que é um projeto muito bonito também, mas esse, por ser o primeiro e por abrir as portas para mim, acredito que seja o mais significativo, porque foi lidar com tudo ao mesmo tempo, sem ter muita experiência e aprender ali no trabalho. Então, para mim, ele foi o mais significativo. Bom, e agora entrando para o contexto atual, né? A pergunta aqui é: quais foram os principais desafios no desempenho das suas atividades antes da pandemia? Bom, antes da pandemia, a maioria dos desafios que eu tive era com relação a equipamentos e estrutura, né? Porque, como eu disse a vocês, eu estou trabalhando com fotografia e, infelizmente, eu não tinha uma câmera
fotográfica tão boa, então nem sempre a qualidade ficava legal, então isso atrapalha, sabe, no profissional. Também com relação ao notebook, eu tenho meu notebook, mas ele já está um pouco cansado, e às vezes você quer fazer edição de foto, edição de vídeo, né, então isso era algo que complicava, né. Com relação a também cursos, né, porque você precisa sempre estar se capacitando, né, então isso foi um problema que com o tempo eu consegui resolver. Eu comecei a me matricular em cursos, né, para aprender a edição, mexer em fotografia, em cursos também para me aperfeiçoar culturalmente, né, cursos que eu estou fazendo agora, um curso sobre a história do carnaval como um todo e a história do carnaval carioca. E esses cursos nem sempre são fáceis, são acessíveis, são baratos, entendeu? Então essas coisas dificultavam antes da pandemia, né? Mas foram enfrentados. A gente vai com o que a gente tem. Vai com a minha câmera antiga, não ficando perfeito, mas era o que dava para fazer na hora. Era com o notebook antigo, mas era o que dava para fazer na hora. E os cursos foram aparecendo e a pessoa tira um dinheirinho dali, tira do outro e consegue se matricular, né? Como a pandemia afetou suas atividades? Então, a pandemia, ela afetou porque eu estava realizando um projeto, né, como eu disse para vocês, era um projeto contando um pouco da história de Neida Agra Maracajá, através das fotografias que a própria Neida tem no seu acervo pessoal. E nós iríamos fazer uma exposição contando a história cultural de Campina Grande a partir de Neida Agra Maracajá. É um projeto muito bonito, né, onde eu tive a satisfação de conhecer Neida, de me tornar próximo a ela quando eu fui jornalista da TV Itararé, né, onde eu trabalhava num programa cultural, um programa de diversidade, e lá eu fiz uma entrevista com ela e eu nunca esqueço que ela me chamou até a casa dela e tinha diversas fotos, eu acho que era para mais de 600 fotos da cultura, do cenário cultural de Campina Grande. Eu lembro que eu fazendo aquela matéria com ela, já pensando, vamos fazer um projeto futuramente contando a história do cenário cultural de Campina Grande a partir da sua história, Neida, porque a sua história é a história do cenário cultural de Campina Grande. E qual foi a solução encontrada, né? A gente ainda não conseguiu expor esse trabalho por conta da pandemia, né? Ela já tem idade, né? E a gente também não pode colocar a vida dela em risco, mas a gente já conversou, né? Tanto com ela, tanto com a filha, né? Com Mirna. A gente já está começando a elaborar, pelo menos o que a gente consegue fazer remotamente, que é separar as fotos. Então, essa foi uma das soluções encontradas. Acredito que com o passar do tempo, né, a vacinação aumentando, a gente consiga tocar esse projeto para frente, que eu acho que é um projeto muito bonito, que é um projeto que vai servir de acervo cultural, né, para o próprio estado, né. Se eu já fui financiado, sim, eu fui financiado tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual pela Lei Aldir Blanc, ano passado, e muito feliz, né, em poder fazer parte, ter os projetos aceitos, né. E caso eu seja premiado, como eu pretendo utilizar esses recursos? Bom, como vocês puderam ouvir, né, eu vou utilizar esses recursos tentando diminuir os gargalos que eu tenho, que eu expus para vocês agora há pouco, que é com relação à câmera, com relação a equipamentos. Então, eu preciso de equipamentos de maior qualidade para realizar meus projetos. Então, eu vou comprar uma câmera profissional para mim, que a minha está um pouco cansada. Vou trocar de notebook, sim, para poder fazer minhas edições. Vou dedicar a achar mais cursos para mim, para melhorar, né, minhas fotografias, melhorar meu acervo, né, cultural, né, como produtor cultural e como jornalista. Eu acho que é basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo. E é isso. Se vocês precisarem, podem contar comigo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa sorte a todos.